Boa noite. Pensar política hoje com João Pedro Sousa, licenciado em Economia de Cidades. Tenho mestrado na área da gestão das cidades, sobretudo. É candidato à liderança da Conselhia do PSD de Gondomar. Fui convidado também outro candidato, José Luís Araújo, que fez o favor de nos informar de que não estava disponível por outros afazeres políticos, mas queria deixar aqui também a palavra da apreço ao José Luís, porque os compromissos assumidos não lhe permitiram vir ao debate. Mas tenho aqui comigo o João Pedro, um jovem, que assume o risco de ser candidato a uma conselhia que tem vindo a ser sempre liderada há muitos anos por José Luís Oliveira. O que é que pensa trazer de novo a Gondomar com a sua candidatura? Ao PSD de Gondomar com a sua candidatura? Ok, muito obrigado. Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui presente. Uma pequena correção. Eu sou licenciado em Gestão do Desporto e mestrado em Economia então e Gestão de Cidades. A minha formação de licenciatura é um bocadinho em gestão, mas é mais relacionada com o desporto. Boa noite também a todo o auditório que nos esteja a ouvir e a ver. Depois, essa questão indiretamente à questão do que me motiva ou o que é que penso fazer diferente para a Conselhia de Gondomar. De facto, nos últimos anos, a Conselhia de Gondomar tem vindo a ser liderada pela mesma pessoa. Nada me move contra a pessoa. Simplesmente acho que a Conselhia de Gondomar, ou o PSD de Gondomar, pode e consegue fazer diferente e consegue fazer melhor. Eu tive há 2 anos, também concorri à Conselhia, num projeto também alternativo, não de oposição, mas um projeto alternativo. Na altura perdi, e recordo-me de um comentário que fiz para o JN no dia após as eleições, que achava que de facto aquele caminho que estava a ser seguido não era o correto e que isso iria ser verificado nas eleições autárquicas. Infelizmente assim se confirmou. Continuo a achar que o PS de Gondomar pode ir por um caminho diferente, um caminho que trará melhores frutos. Agora vamos deixar para os militantes também decidir. Você conseguiu reunir à sua volta um conjunto de pessoas que têm um perfil muito enraizado em Gondomar. Eu lembro-me da Margarida Almeida como mandatária e o próprio Rui Queilhas enquanto membro para a mesa da Assembleia. Exatamente. De militantes, não é? É a mesa de plenário, sim, de militantes. Estas pessoas que ao longo dos tempos têm sido uma referência em Gondomar, mostraram-lhe o apoio. Como é que vê esse apoio destas pessoas que manifestamente são do melhor que Gondomar tem? Não quer dizer que não haja outros, sim, mas que fazem parte, se calhar, do considerado daquela, não é uma elite, nomes, mas daqueles nomes mais conhecidos que não elites de gondomarense. De facto, vejo como um sinal de muita confiança. E isso particularmente, deixa-me interrompê-lo, porque a Maria da Almeida foi sempre alguém que esteve um bocado próxima de José Luís Oliveira e, de facto, fazer um bocado esta ruptura é sinal de que também quer um pouco a mudança. Quer mudança, sim. Que é que vê? A própria Margarida Almeida, no lançamento da nossa candidatura há uma semana atrás, ela é mandatária da nossa candidatura, disse isso mesmo, portanto, que já chega, que é necessário revitalizar o PSD Gondomar, novas ideias, novas soluções, porque as soluções atuais, ou melhor, os problemas atuais não podem ser resolvidos com soluções antigas. E, de facto, esse sinal de confiança, tanto do engenheiro Rui Queilhas como da doutora Margarida Almeida, é para mim também uma responsabilidade acrescida, mas é também um sinal de confiança de que aqueles que poderemos dizer que entendem ou que têm mais experiência na política e com o qual eu tenho muito a aprender, e todos nós temos sempre muito a aprender, é um sinal que de facto o nosso projeto é convincente, é real,
é sólido e que de facto... O PSD em Gondomar, que foi poder durante muitos anos, com o Valentim Loureiro, com o Major Valentim Loureiro, depois da saída do Valentim Loureiro, perdeu é lá. E perdeu é lá e fortemente. O PSD hoje tem uma representação muito ínfima de um vereador na Câmara Municipal de Gondomar. Como entende ou como acha que é possível inverter esta situação, dado que o PSD deve valer mais do que eu ter um vereador, digo eu? Sim, certamente. Aliás, foi ultrapassado pela CDU. Exatamente, foi a quarta força política no Conselho. Mas isso também são dados curiosos que poderemos até debater. Era desculpa, Pedro João. Queria que, na sua candidatura, o que é que se propõe fazer para rebater ou para animar um pouco as hostes do PSD para que isto se inverta, não é? Nós, acima de tudo, temos que conseguir recuperar aqueles que ainda são os militantes do PSD, aquilo que é o eleitorado do PSD. O problema é que desde a saída do Major, que na altura foi numa situação controversa, desde então nunca mais se trabalhou o PSD como um todo. Ou seja, não havia um trabalho contínuo de trabalho político do próprio partido, e isso foi-se sentindo nos próprios militantes que se foram afastando e foram-se cada vez mais distanciando do partido. E o nosso primeiro trabalho, ou o nosso primeiro grande desafio, é de facto esse, que é recuperar aquele eleitorado, aqueles militantes que são ainda do PSD e que não simplesmente não se revêem no partido, foram-se afastando do partido por uma ou por outra questão, mas que se foram afastando e é necessário de facto envolvê-los. João, como é que tem sido recebido pelas estruturas do partido quando se apresenta as estruturas de freguesia, digamos assim que se designam no PSD? Núcleos residenciais. Como é que tem sido recebido? Pronto. Começámos logo por aí, que se me tivesse deixado continuar, eu ia chegar lá. O que é que acontece? Neste momento, os núcleos do PSD, os núcleos residenciais, chamam-se assim, estão distribuídos da mesma forma que as freguesias. Portanto, há 7 ao longo do Conselho, e nos últimos 4, 5 anos apenas um núcleo está ativo. Portanto, nunca houve vontade política da Conselhia do PSD em reativar os núcleos. Isso é central. Isso é essencial. É essencial. Para uma boa dinâmica, depois seja da envolvência das pessoas, da própria sociedade, o contacto direto dos núcleos, porque, quer dizer, nós não podemos centrar tudo na Conselhia, não é? Portanto, ouvimos o partido como um todo, dos núcleos à Conselhia, envolvendo, logicamente, os eleitos locais. Isto também é uma peça muito importante na dinâmica do partido. Aqueles que foram eleitos por nós para as Assembleias de Freguesias, para a Assembleia Municipal e para o Executivo Municipal, têm que ser envolvidos nesta dinâmica e nesta solução. Agora, nós não podemos estar perto das pessoas, perto da sociedade, quando nem sequer núcleos temos. Portanto, como é que nós conseguimos estar a par dos problemas efetivos e reais e na hora de uma freguesia? Por exemplo, tenho um núcleo com alguma atividade, digo eu. Assim, o núcleo de Baguinho do Monte já não tem eleições já há uns anos. E quando questionado na mesa de plenário... Eu falo de Baguinho porque é de Baguinho. Terra, não é? Quer dizer, quando questionado no plenário, a Comissão Política disse que sempre que houvesse vontade marcaria eleições. A verdade é que nunca marcou, pelo que eu sei, há vontade. E não marcam as eleições. Agora, os núcleos são uma peça fundamental numa estrutura destas, numa estrutura política, não é? Claro, particularmente para apanhar, para agregar ou congregar as bases, como é lógico, não é? Como é lógico. Para se fazer algum trabalho. E mesmo para envolver-se com a própria sociedade, quer dizer, nós ali na Conselhia, nós não somos omnipresentes, quer dizer, envolvência e perceber os problemas das pessoas, seja de uma associação de determinada freguesia, seja de outra, é muito mais direto com os núcleos a trabalharem em pleno, não é? E nessa lógica, porque parece que há um receio de sombras, nós aqui não temos medo de sombras, nós queremos de facto discutir o partido, queremos discutir ideias, que só assim
assim é que conseguimos também envolver mais sociedade e o crescer. mandatário da candidatura de José Luís Oliveira é o Rafael Amorim, que tem feito uma oposição séria a este executivo. Zero. E como é que tem visto o trabalho? Eu digo séria porque recentemente o entrevistei e ficou claro que ele tem tido um posicionamento muito descorreto relativamente à oposição. Como é que tem visto digamos, o posicionamento dele enquanto opositor, junto da variação? É assim, E o apoio que ele tem dado ao partido, digamos. Sim, sim, sim. Ele é o mandatário, de facto, do José Luís Oliveira, na outra lista concorrente. Ele foi uma opção política dele, como é lógico, o qual eu tive cuidado, falámos antes mesmo antes de o apresentar publicamente, e ele mesmo também antes, tive o cuidado de falarmos, portanto, e o que lhe transmiti foi que eu concordo por completo com o trabalho que ele tem vindo a fazer, sem dúvida, sem dúvida. E isto não é nada contra o trabalho ou contra o Rafael Amorim, com quem eu me dou muito bem. Eu simplesmente acho que não o trabalho... Não é essa perspectiva que está a pôr a questão, está a ver? Porque como é que o PSD, a lista que lidera, analisa também o trabalho da gestão autárquica, se está em consonância com a forma como o Rafael Amorim se tem colocado, ou se deveria ser mais veemente na oposição que tem feito. É nessa perspectiva? Não, ele tem feito um bom trabalho em termos de oposição, e nomeadamente nas soluções que vai apresentando, porque isto da oposição ser só negativa, as pessoas, só o voto abaixo, as pessoas já não ligam a isso, já desvalorizam, e de facto ele nisso tem feito um trabalho imenso, não é? O que eu acho é que o trabalho dele pode ser complementado por um trabalho a sério de uma conselhia de núcleos. Porque ele sozinho, porque isto, nós temos que cativar ou temos que reconquistar o eleitorado para o PSD e não para uma pessoa específica, seja o Rafael, seja eu, seja outra pessoa qualquer, porque depois corremos o risco de daqui a 3 anos ou daqui a 7, não interessa, as pessoas serem outras por infortúnios da vida, o que é que seja, e depois voltamos ao trabalho zero. Não é? O nosso pensamento é esse, ou seja, conquistar o terreno como PSD por um todo, haver um reconhecimento do partido desse trabalho, e eu acho que aí o Rafael pode ser muito ajudado por uma comissão política diferente. João, abandonando agora um pouco, provavelmente depois no decurso da conversa poderemos chegar a Gondomar novamente. Recentemente houve eleições para a distrital do PSD, tendo o Alberto Machado conquistado a liderança da distrital. Tiveram os outros dois candidatos, o Alberto Santos e o Rui Nunes. Como é que se relaciona com o Alberto Machado? Tem encontrado pela parte dele feedback para a sua candidatura, ou ele mantém-se distante? Ele tem que se manter distante, nem eu abordei. Mas as suas relações com o Alberto Machado são ótimas. São. Eu conheço-o desde a altura da JST. Portanto, você foi líder da JST. Exatamente. Gondomar, não é? E eu ainda sou do tempo em que ele conquistava ou trabalhava para conquistar a SOP no Porto. E que conseguiu, portanto eu ainda o apanhei na pré-conquista, portanto ainda tive uns anos com ele. Aliás, deve ter um mérito muito grande, porque depois daquilo que aconteceu, do terremoto que aconteceu no Porto, ele é o único que se mantém. Aliás, ele e o Ernesto em Campanhar, e ele ali com uma das maiores freguesias do país, com uma das maiores freguesias do país, e ele tem ali uma maioria sustentável. Sim, sim. Eu com o Alberto Machado não tenho qualquer problema, tenho uma relação ótima com ele e com muitas pessoas que fazem parte da comissão política dele. Se reparar, até há ali uma geração que foi anterior à minha, que agora faz parte da comissão política dele, que eu ainda apanhei, com o qual me dou muito bem, não tenho nenhuma relação. Na altura eu tive a oportunidade de falar isso com ele, foi uma opção que tive, nada contra, voltámos a falar, sim. Simplesmente achava que naquele momento o Alberto Santos seria uma melhor opção para a distrital. Ganhou o Alberto Machado e pode contar logicamente com o meu apoio, não é? A partir daí todos arrumar para o mesmo, não é? O Alberto Machado tem-se incluído. Como é que o Alberto Machado
como é que lhe é de pôr a questão da relação da Distrital do Porto com o PSD Nacional? Acho que tinha havido umas certas... embora o Porto tenha apoiado terminantemente o Rui Rio, mas sente-se que há uns movimentos, umas... Digo Isso eu. É o Pedro Duarte, não é? Sim, aliás, recentemente a Distrital do Porto disse que lhe ia tirar até Sim, a confiança na Assembleia, na Assembleia Municipal do Porto. Na Assembleia Municipal do Porto. Como é que vê isso? Houve agora uma Assembleia Distrital recentemente e até foi notícia que houve uma onda de apoio à Nacional, não é? Sim. Portanto, e sendo o Alberto... Não só o Lisboa é que não assinou o documento. Não, nem estou a falar desse documento. Estou a falar mesmo da Assembleia Distrital que houve agora, salvo erro, segunda-feira, em que praticamente todas as intervenções que foram lá feitas foram de apoio ao Rui Rio. No jornal saiu logo na terça-feira um cerrado de fileiras. Pedro, como é que se compreende que o Rui Rio, tendo sido eleito tão recentemente, consigo tanta oposição no interior do partido do PSD? Sim, eu não sei se é oposição ou não. Eu, por acaso... Não, mas é que outro dia vinha no jornal, até achei piada, são 5 ou 6 candidatos ao lugar do Rui Rio. Sim, isso... É o Soares, é o que acabamos de falar, o Pedro. O Pedro Duarte, Pedro Duarte, é o Montenegro. Quer dizer, porquê? Já que o Santana Lopes saiu e agora até o Ventura também quer fazer um novo partido. Sim, o André Ventura saiu, vai fazer um novo partido. Se não saiu, vai sair. Ele disse que já saiu. Ele disse que já saiu. Se calhar por isso, não é? Se calhar por isso. Isto às vezes... os nortes normalmente lá embaixo não são muito bem queridos, não é? Foi hoje ou ontem, salvo erro, foi ontem, o líder parlamentar disse que como houve uma alteração de chefia, portanto uma alteração de líder, houve também novos protagonismos e às vezes os antigos protagonistas ficam um bocado esquecidos. E tendem... que se deitaram ao ostracismo dentro da Assembleia da República. Pois, agora o que eu sei também é que entraram mais de 5 mil novos militantes para o PSD, desde que Rui Rio foi eleito. Então, estamos a falar desde março, mais de 5 mil, que foi algo que nunca visto. Portanto, num espaço de tempo curto, mais de 5 mil novos militantes, e isto é público, são dados oficiais, foi de dados da própria Secretaria-Geral. Portanto, mais de 5 mil novos militantes. Portanto, ele não pode estar a fazer tudo mal, certamente. Não, seguramente que não. Aliás, o Rui Rio tem atrás dele sempre uma chama de homem sério. Certo. Ninguém lhe pode retirar essa componente. E ele tem algo que já aconteceu aqui na Câmara do Porto. Ele, de facto, é um homem sério, não tem grandes medos. E muitas vezes combate os lobbies pré-instalados, que estão instalados há anos. Isto funciona na sociedade, como funciona também dentro dos partidos. E poderá ser por estar a mexer um bocadinho no que eram os lobbies já assumidos ao longo dos últimos anos, que possa estar a haver um bocadinho mais de... Aliás, o PSD foi acusado de recentemente, a bancada da Assembleia da República, de silenciar. Não é? Até foi nesse rescaldo que o nosso líder parlamentar falou. Sim, eu estava a falar disso. É possível, dentro de um partido como o PSD, com a dimensão do PSD, silenciar alguém? Ou no PS? Repare, eu não estou lá, não consigo saber, mas custa-me crer que, e dou-lhe o exemplo, a Teresa Leal Coelho, que é uma pessoa que até admiro, que foi uma das que veio dar a cara por isso, não é? Terá sido quem levantou a questão na reunião da bancada, lança um artigo a falar sobre isso. Portanto, como é que se pode silenciar alguém que tem contínua presença nos órgãos de comunicação social, portanto, e que tem a liberdade para falar. Não sei o que é que ela se refere em concreto, quer dizer, se me refere que não lhe dão tanta palavra... Mas o Negrão disse bem, eu acho que o Negrão defende-se bem aí, que quando às vezes são convidados a falar, dizem,
as comissões, Sim. ou dizem que não conhecem os Que não estão a dossiês, par de dossiês, ou dizem que não têm vontade para falar, Certo. que não estão preparados, que de facto denota que há aqui qualquer coisa que não está a correr bem dentro do PSD. Sim, repare, isto foi uma lista toda feita por um anterior líder. E se Isso é um pensar. problema do PSD. Isso, não é? pois, e se pensar numa coisa. Já Manuel Ferreira Leite, Quando, sim. em tempos, não quis o Pedro Passos Coelho, não é? Sim, Nos sim, anos sim. 2000 Na altura, quando ela. 2003 ou sim. 2004, não é? Na altura, o Pedro tinha concorrido contra, na primeira vez que ele perde. Será só estar num partido como o PSD ou como o PS que isso ocorra com essa... Não, eu julgo que não, porque na altura foi muito mal visto e eu recordo-me perfeitamente disso. Já na altura já estava ativamente, era presidente da JST, e isso caiu muito mal mesmo junto dos militantes. Porque depois de uma situação interna, a primeira coisa que se tem que fazer é tentar agregar tudo novamente para todos para o mesmo caminho. Agora, é lógico que poderá haver ali alguma diferença no que são as ideias, mas que pode ser trabalhada, não é? E ali, pelo que percebi na altura, simplesmente excluiu porque tinha sido o candidato contra. Não era, de facto, muito meritório para um líder, não é? Pois não. E mesmo para as pessoas cá fora nunca cai bem, não é? Nunca cai bem. Isso, de facto, não é... É que, de facto, o Rui Rio tem tido dificuldades tremendas em agarrar partido, digo eu. Quem é militante do PSD, como é que vê isso? Quem é militante do PSD, digamos, nos núcleos, nas conselhias, que faz um trabalho de sapa sem qualquer remuneração, não é? Como é que vê esta luta de poleiros dentro de um partido onde se faz algum esforço para que as massas se mantenham unidas? Como é que o João Pedro, que é um militante, digamos, de base, olha para estas situações e como é que as aceita, como é que as compreende? Eu julgo que, no caso da questão do Rui Rio, eu acho que é mais o barulho que se faz na comunicação social do que aquilo que... Mas ele põe-se a jeito. Põe-se a jeito, mas... Quer dizer, eu acho que ele ainda não percebeu que já não é o Presidente da Câmara do Porto. O que acha? Não sei. Eu acho que ele se apercebeu. Que eu tenho como alguém mais inteligente do que as pessoas. Eu não estou a dizer o contrário. As pessoas pensam. Basta ser economista para ser um homem Porque eu sou-lhe muito, vou-lhe ser agora muito sincero e frontal. É lógico que ele, como todos os outros líderes antes dele, eu não concordo com tudo que fazem, nem todas as pessoas concordam. Não. Isso aí faz parte da democracia e do processo natural das coisas. Mas aquilo que eu sinto da própria sociedade, e aqui estou a excluir os militantes mais ativos, aquilo que eu sinto da própria sociedade é que sentem que está a ser feito um bom trabalho por parte do Rui Rio. E vou-lhe explicar o porquê, ou uma das coisas que me dizem mais recorrentemente, que é, se ele não tem medo de afrontar os lobbies do próprio partido, os seus, certamente quando chegar ao poder também não irá ter medo de afrontar outros. Isto é uma das coisas que mais me transmitem. Eu não sei se poderá ser verdade ou não, mas de facto, fora do partido, o que mais me transmitem é isso. E que lhe traz um bocadinho mais de confiança do que noutros líderes. Agora, vamos aguardar para as eleições. Ele tem sido infeliz. Ele tem sido infeliz por uma razão, e isto é a minha opinião muito pessoal. Porque... Ele, quando foi aquela questão dos... quando ele disse... Eles que resolvam quando não uma entrada para o Secretariado Nacional do PSD. Eu compreendi a frase, mas uma comunicação social maldosa, como é a nossa, já sabia que ia tirar todo o sumo que vinha daquela que vinha lá dentro, não é? Sim. Para pegar naquela frase. Agora não me recordo a frase, mas... Sim, porque agora também sai tudo cá para fora, não é? Até logo foi-se no Facebook, fica logo tudo registado. E quando foi aquela do Bloco de Esquerda, que achava que era bem do Bloco de Esquerda... A taxa. Mas eu acho que ele lá está.
o que ele quis dizer faz algum sentido, na forma como o disse. A comunicação social apanha e desvirtua, não é? Mas isso é o problema dos políticos. É que às vezes eu digo uma frase e são descontextualizados, mas os políticos fazem todos isso. Certo, eles estão preparados para isso, não acham? Certo, mas há sempre formas de desvirtuar as frases, não é? Nós sabemos como é, não é? Quer dizer, eles até depois fazem nos frames e não sei pois, exatamente, não é? Porque grava-se e ele diz uma frase completa e se só meter metade do meio vai sair descontextualizada. Mas para mim até... Ele até é um homem experiente, já tem muitos anos de política. Sim, mas vamos ver se não é por aí que ele também que pega. Eu acho que houve uma coisa que eu discordei por completo dele e da forma como ele agiu. Porque as outras, lá está, como disse, muitas são por a comunicação social desvirtuar um bocadinho o que ele diz. Eu acho que um dos grandes erros, das coisas que eu não concordei foi agora da PGR. Não defender a reconstituição a recondução da Joana. Acho que... Eu acho que, por acaso, estou em pensamento ao contrário. Não é? Eu acho que ele esteve bem. Eu aí senti que ele deveria ter sido mais... Porque o Sr. Presidente da República disse bem, quer dizer, tomar o caso da perda da Procuradora como um caso político-partidário ficava mal. Uhum. Para a senhora que ficava, porque ficava a defender Lopes, nem que ela depois viesse a fazer um trabalho de grande mérito, e iria tirar protagonismo à nova Procuradora. E nunca tinha acontecido haver recondução de... Certo, sim. Aconteceu isso nos anos 90. Sim, mas nós não nos podemos valer de nunca ter acontecido para... Vamos ver, será que a senhora Procuradora, a Joana Marques Vidal, fez um trabalho tão meritório quanto isso? Olha... Ela andou não há acusação, não há nada. Olha, há um caso também, que ela trabalhou muito mal. Mas há coisas... O segredo de justiça. Sim, que é um dos grandes desafios da nova Procuradora, não é? Não, mas é que dizer, houve situações em que era fácil, digo eu, então fosse buscar pessoas que andaram a investigar processos e meios processos e não sei o que mais, e a senhora Procuradora, com todos os mecanismos que tinha, não foi capaz de ver de onde é que saía a informação quando havia só 2 pessoas conhecedoras do processo. Sim. Não é? Quer dizer... Eles têm registro de quem acede ao sistema informático. Não é? Há exemplos agora recentes sobre isso, não é? Que alguns até estão presos. E o problema é que ela acusou muita gente, há muita gente acusada, mas em termos de condenações estamos... Sim, mas aí o caso FIS é um caso flagrante. Mas repare, mas aí também já não depende dela, não é? Ela é que dá... Mas aquilo tem que ser os parâmetros normais, os tribunais, são coisas... Ainda para mais a justiça em Portugal ainda é o que é. Pois, mas vamos mantê-lo. Pois, esse é o grande problema da sociedade, é uma justiça... Para todos, para as empresas, para tudo, para toda a gente. Transversal, é transversal. É lenta, é cara. Muito cara. É cara, é lenta, e quando chega já não é justiça. Pois, porque as coisas mudam e é muito volátil. Ora, já que viramos para estas coisas de âmbito nacional, não sei se têm acompanhado a elaboração do Orçamento de Estado. Sim, vou vendo algumas notícias. Hoje o que está na baila foi a questão dos manuais escolares, não é? Sim. Gratuitos até o 12º ano. Foi uma medida, foi o PCP a lançar cá para fora, portanto, não sei se poderemos considerar oficial ou não. Normalmente o PCP e o Bloco de Esquerda para aprovarem têm que começar a fazer as suas exigências, não é? Sim, e tem que mandar cá para fora, então para fazer fazer ainda mais pressing, se havia alguma dúvida. Não, e o Governo também os deixa ter os seus repassados de mentol para... Sim, para continuar o caminho deles. Mas se reparar agora já começam as greves outra vez, já estamos perto das eleições e já começam as greves. A ser greves exageradas, quer dizer... Eu ainda hoje... É curioso, mas no tempo do Passos Coelho ninguém dizia que eram greves exageradas, não é? Não, a quantidade e as razões. Pronto. Se calhar muitas delas não mudaram. Não, no tempo do Passos Coelho não havia tantas. Não havia. Não tantas. Já não se recorda?
Quer dizer, recordo, mas não tinha. Olha, os tanto... professores faziam todos os anos. Mas isso é normal. Não, mas nos últimos anos, que greves é que os professores fizeram? Todos os anos. Eu já nem sabia se o Mário Duarte ainda era não, eu Nogueira, o Mário Nogueira, sim. O Mário Nogueira. Esse ainda era eu uma vez até comentei aqui num programa de rádio aqui com o Sem Rede, aqui com o Pimenta Dias, que é militante do PSP. Do PCP, sim, eu estive com ele na Assembleia Municipal. E eu comentava, o Mário Nogueiras partiu para férias. Foi de férias durante período, 2 ou 3 anos, teve de férias. Não, eu dizia isso no período do Passos Coelho. A sério. Aliás, quer dizer, está gravado. Porque, de facto, não era frequente. Agora, eu hoje pus um amigo meu, que é presidente da FESAP, que é o José Abraão, porque eu também andei uns tempos no mundo sindical, fui presidente de um sindicato, que nunca fez um dia de greve, portanto, ligado às indústrias elétricas, do Sindel. E eu perguntava, olha, e se o orçamento previr o aumento dos salários propostos pelos sindicatos, o aumento das carreiras propostas pelos sindicatos, a reposição das 40 horas, das 35 horas para todos, como já foi feito, se os investimentos que exigem para que a função seja mais digna, se vamos também acolher a redução dos impostos, o IVA da eletricidade, o ISP do... Onde é que... Quer dizer, só se o Costa e o Centeno mandarem fazer uma rotativa e começarem a emitir moeda. Nem isso conseguimos fazer agora. É irrazoável. Sim. É? Numa altura em que os rendimentos seguramente que cresceram seguramente para todos, não é? Sim, fala-se novamente outra vez do aumento do salário mínimo nacional. Sim, mas isso já está previsto. Não, 650. 650 é a proposta do Partido Comunista, mas não vai lá chegar, não é? Quer dizer, deve ficar a meio. A proposta do tecido empresarial andaria na ordem dos 615 euros. Eu acho que se calhar mais um bocadinho mais além. Se calhar não. O Governo não quer ir além dos 600, daquilo que está previsto. Porque é muito encargo para... Pois é, e eu tenho uma pequena empresa e isso aqui é. Faz uma diferença muito grande no orçamento. É tudo. É segurança social, portanto, é tudo sobre percentagem, sobre o valor, portanto, não sobe só o ordenado da pessoa, portanto, sobe tudo, sobe os encargos todos da empresa. E isto, se calhar, nas grandes sentem, mas conseguem absorver essa diferença no preço final. Nas pequenas, que têm que continuar a ser competitivas para sobreviver, é muito complicado. Não, mas há aqui eu já há muitos anos que digo isto, porque acho que os empresários são os primeiros que estão interessados em aumento de salário. Sim. Porque é mais fácil, as pessoas, nomeadamente os salários mais baixos, porque normalmente é para consumo. Sim, consumo dos produtos internos, não é para importações de produtos de luxo. Portanto, o dinheiro que é investido é todo geral. Certo, não é? E repare, mesmo para os funcionários em si, quem tem que lidar com isso, é um estímulo extra, não é? Sim. Toda a gente gosta de ser recompensada pelo trabalho que faz. E quer dizer, e tem-se visto que o facto de ter aumentado o salário mínimo, a competitividade da economia portuguesa cresceu ligeiramente, mas cresceu. Não foi, quer dizer, não decresceu como muita gente dizia. Porque, de facto, a economia mundial também melhorou, não é? Agora já esteja numa fase menos de evolução positiva, por isso também o Governo tem que ter muito cuidado e não pode fazer um orçamento eleitoralista, aliás, como o PSD diz. Embora quer o Negrão e quer o Rui Rio, que nem sempre estão de acordo, embora eles dizem que há necessidade de cautelas, que é importante. O Rui Rio o Negrão mostrou alguma satisfação pela conversa, embora tenha posto algumas reticências em algumas questões. O Rui Rio também, apesar de dizer que é eleitoralista, mas completa a oposição de dizer isso, não é? Eu não sei, vamos ver o que é que sai. Parece-me que... Se houver um novo aumento em agosto
antes do ato eleitoral. Não, porque isso já foi negociado. O PCP já disse que esse aumento das reformas começa em janeiro. Começa em janeiro, sim, mas se recorda... Não acho que isso era extraordinário. Pronto, está bem. Mas isso foi antes das autárquicas. Pronto, vamos ver se uma ou outra agora, em 2019. Esperemos bem que não, porque isso acho que não acho que o país não precisa disso. Acho que o país precisa de seriedade nas contas. Sim, claro. Não é? Quer dizer, e ganhar quem tiver que ganhar, não é? Quer dizer, com as suas propostas. E o exemplo disso, e que as pessoas reconhecem, esse trabalho é o Pedro Passos Coelho, que ganhou as últimas eleições apesar de todos os entraves que teve e do que mexeu. Que foi um resultado muito bom, não é? Muita gente, foi um resultado ótimo. Sim, muita gente já se esqueceu que foi o Pedro Passos Coelho que ganhou as últimas eleições. Sim, e que foi preciso toda a esquerda unir-se para conseguir fazer com que... Porque também a direita, mesmo a direita toda unida, não conseguia unir-se. Não conseguia, sim. A esquerda foi... A esquerda foi... O problema... A esquerda e a direita, não é? Claro, o que aconteceu foi uma coisa que nunca tinha acontecido. Verdade. Foi a esquerda unir-se, não é? Sim. Quer dizer, porque... Criada a tal geringonça, não é? Que se tem entendido. Aliás, quer dizer, mas ainda se mantém aquela narrativa do Partido Comunista de que o Partido Socialista é um partido de direita, não é? Que faz as políticas do PS e do CDS, não é? Mas continua a apoiá-los e a permitir que passe os orçamentos, não é? Seja com rebuçado ou sem rebuçado. Eu acho, isto agora já numa conversa um bocado mais colateral, eu acho que o PCP ficou mal na fotografia quando derrotou o governo de Sócrates. Porque não esperava... Eu acho que ninguém esperava que as medidas que viessem a ser tomadas fossem tão gravosas quanto as que foram. Porque se é verdade que havia necessidade de austeridade e de haver algum controle, que foi feito, acho que não foi suficientemente inteligente a forma como foi feito. Aliás, o próprio Gaspar veio reconhecer que efetivamente não estava à espera que os efeitos fossem tão nefastos quanto foram, porque aquela questão do desemprego atingiu valores francamente... Sim, nos primeiros 2 anos do Passos... 2013, quando ele sai em 2013, eram de 17,8%. Claro que a economia, quer dizer, depois a economia também... Depois aí entra uma coisa que o Estado, que o Banco Central Europeu nunca tinha feito. Foi, portanto, comprar dívida soberana. Sim. E isso veio ajudar as economias europeias, não foi só a nossa. Muito. As europeias, não é? Quer dizer, e isso deu um elan para as novas... Aliás, para novos financiamentos e para os países terem outra... Nós vivemos uma realidade que nem nós, nem o Banco Central Europeu, nem ninguém, nem a FMI tinha passado por isto, não é? Portanto, mesmo o próprio FMI veio reconhecer que em alguns casos sem dúvida, foi muito exigente. O problema é que ainda hoje acreditamos no Fundo Monetário Internacional. Porque eles vêm com previsões hoje, quer dizer, já se viu que não bateram certas. Uhum. Sim, eles próprios reconheceram que... Mas atualmente, em 2016, em 2017, em 2018, todas elas não foram confirmadas pela realidade. E isso é contra o Fundo Monetário Internacional. Aliás, agora, o Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juros. O Trump, nos Estados Unidos da América, está a dar uns saltos de todo o tamanho, porque o Fed já aumentou 3 vezes a taxa de juros e ele está... Porque a economia teve um decréscimo acentuado por causa do aumento das taxas de juros. Ou pelo comércio ou pela... Agora, derimem opiniões, não é? O Trump diz que é resultado da taxa de juros do Fed e do Banco Federal Americano. E a oposição diz que é resultado da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Como é que vê isso? Que consequência é que podemos sofrer com essa... Tem alguma opinião sobre essa questão, que é uma questão que nos vai tocar, não é? Claro, nós vivemos num mundo global. Não é? A crise começou, a crise que nos assolou,
dá o primeiro alerta, ou começou lá. Sim, 2008. Com a queda de Lehman, não é? E não só, quer dizer, mas Sim, também, foi o grande impulsionador da crise. Impulsionador da crise. Portanto, nós vivemos num mundo global. Uma crise num país como os Estados Unidos vai arrastar certamente as economias, principalmente as economias mais frágeis, dos quais nós fazemos parte ainda. E isso poderá ser uma agravante para nós, mas também está visto que ali com o Trump o homem é de ideias obstinado, e ele tem uma preocupação muito mais só com o país, não quer saber do resto, a bem ou a mal, não sei. Os resultados depois o dirão. Mas como é lógico, com a globalização nós não temos hipótese de fugir a uma crise que possa acontecer nos Estados Unidos. E quem diz Estados Unidos diz noutros países, não é? Mesmo aqui na Europa. E eu não sei, com o aumento da taxa de juros, a taxa de referência, não sei também que impactos é que isso poderá vir a ter também na nossa própria economia. Nomeadamente na bolha imobiliária, outra vez que se está a criar. Com casas a valores exorbitantes, e ao mesmo tempo temos, que é um assunto muito sério, estudantes ainda a dormir na rua. Pois, isso é uma gravidade. Que não conseguem casa, não é? Porque são valores inapropriados para os salários portugueses. Agora, como é que um país desenvolvido consegue, e isto já me desloquei um bocadinho no tempo. Não é deslocar, faz parte do tema. Como é que um país desenvolvido, à custa da bolha imobiliária, tem neste momento estudantes, e eu sei porque estive com o responsável da ação social do IPP, do Instituto Politécnico do Porto, há cerca de uma semana e meia, e ele diz que tem estudantes a dormir nas estações de metro. Como é que um país desenvolvido como o nosso pode aceitar isto? Não faz sentido. Agora, a Câmara do Porto também descarta-se, não é? Assume que não é um problema deles. E, de certa forma, de forma direta, não é. Mas também é. E, se calhar, é um problema de todas as câmaras aqui à volta, não é? E é um problema sério. O problema é que nós, nos últimos anos, por aquilo que eu me é dado a conhecer, apostou-se pouco na habitação social. O Porto Rui Moreira ainda fez algumas coisas e lançou obras. O Rui Rio, por exemplo, isso se calhar ainda vai cair nas costas, que vai ser as questões do Aleixo, não é? Porque transferiu, portanto, com a queda das torres, não é? Porque não se investiu na habitação social. Eu não direi na habitação social conforme a conhecemos do passado, mas uma habitação social a preços controlados, portanto, onde as pessoas tenham uma renda a valores acessíveis. Porque em Portugal, mas isso é uma questão de estudo, eu venho defendendo isso há muitos anos, até por causa, não sei, da economia urbana, que é a política dos solos, que em Portugal nunca se definiu claramente uma política de solos, e portanto anda tudo no mundo da especulação, claramente. E portanto os terrenos valem o que valem, porque nunca se conseguiu criar noções ou estratégias para que a sociedade funcionasse como um todo em benefício de todos. Quer dizer, também não é ter as rendas abaixo, dar a tal liberdade controlada. Mas não é pôr também os deixar o mercado funcionar, mas de forma controlada. Não pôr também os proprietários como agentes da Santa Casa da Misericórdia, não é? Quer dizer, porque não podem ser eles a terem os problemas sobre as costas. Sim, mas não é? neste caso o fenómeno do Porto está muito relacionado com a procura, não é? Com o próprio turismo, o alojamento local. Isso tem tido uma procura tremenda no Porto, que fez com que os preços disparassem, não é? Não há alojamento, não há universitário também, para todos. Isso aí nem nunca, pronto, se calhar uma expressão muito exagerada, mas dificilmente haverá. O problema é que fora da residência universitária os valores são exorbitantes. Estamos a falar, ele deu-nos exemplos, estamos a falar de um quarto partilhado numa casa de 300, 400 euros. Sim. Um quarto. Muito mais, quanto mais uma casa para dividir. Portanto, como é que é possível suportar um estudante, para além das propinas,
estar deslocado, portanto tem a questão da alimentação, tem a questão da residência, é incomportável. E neste momento, é o que lhe digo, temos pessoas, estudantes, a dormir nas estações de metro porque não têm forma de arranjar casa. Isso é um problema que vamos viver, e isso vai levar provavelmente a que as universidades tenham que encontrar outra estratégia, porque mesmo outro dia estive a ver um programa sobre a habitação de estudantes, de uma empresa que criou habitação para estudantes, que vai de 600 a 1.200 euros o valor. Aquilo é de facto um luxo. Os quartos são fantásticos, com casa de banho, com cozinha, uma kitchenette, não sei o quê. Mas 1.200 euros, não é? É Lisboa, não junto a... Inconfortável. Eu estou a falar do exemplo do Porto, que aqui é algo mais próximo, claro. Mas Lisboa também é um exemplo claro disso, e eu já estive lá a viver, sei que os valores lá são também exorbitantes. Não tem, são exorbitantes. Agora, isto é um problema que se calhar vai ter que ser a própria área, não sei, não digo área metropolitana, mas falando de todos os concelhos da envolvente, a ajudar. Mas isto também tem a ver um bocado com a mobilidade e Gondomar nesse aspecto, porque nós estamos muito próximos do São João. Não é? Então, tem um grande um grande polo universitário. Nós podíamos ser, a Rio Tinto, nomeadamente, podia ser atrativo para... Mas também não temos oferta. Pois não. A construção parou, não é? Na altura da crise, os valores estão todos altos, não é só para os estudantes, mas mesmo para quem quer comprar casa, estão todos altos porque não há nova habitação. O Estado pode fazer alguma coisa para regular o mercado. Sim, e para equilibrar um bocadinho a balança, não é? João, como é que está a ver esta questão do Brexit e da imigração, ou da migração, que está um bocado na gênese do Brexit? Porque foi problemas um pouco associados a não quererem aceitar mais imigrantes, ou quererem aceitar imigrantes que eles querem, não é? Porque há migrantes que eles querem os árabes com muito petrodólares. O que é que... É assim como querem o dinheiro da União Europeia, mas não querem dar. Pronto, isso aí, não querem contribuir. Não é? Eles querem o melhor dos dois mundos, não é? Sim. Eles querem o melhor dos dois mundos e por isso é que não chegaram a acordo ainda recentemente. Sim. Eu não sei como é que essa situação vai ser resolvida. Mas acho que a senhora May vai apresentar uma proposta de dar os 78 mil milhões de euros que a União Europeia... Pois, eles trocaram agora. E há a questão da Irlanda, que também, porque a Irlanda, como sabe, votou favoravelmente. Favoravelmente, sim. Votou contra, queria continuar. Quer continuar e, portanto, vão continuar. A questão da fronteira vai ser uma questão muito... complicada deles, digo eu. Porque eles querem efetivamente o melhor dos dois mundos, não é? Eles querem continuar a ter a relação comercial normal de uma União Europeia e ao mesmo tempo querem conseguir fechar as fronteiras àquilo que não interessa. Isto aqui é um... não há bem um meio termo. Como é que olha para esta questão mundial que está acontecendo por todo lado, que a direita, não é a direita, é a extrema-direita... Temos o caso do Brasil também, não é? Não, o caso do Brasil não é um caso único. O caso da Hungria, que é aqui mais perto, o caso da Itália, o caso da própria Áustria, mas a Áustria está só um bocado já um bocadinho mais controlado, da Hungria, da Polónia. Como é que vê esses que estão aqui à nossa porta? Sim, sem dúvida. Isso. Será que isto é um movimento que vai um globalista, digamos? Dizem que o Steve Bannon vem para cá dá a sensação que a coisa está a crescer, não é? Mesmo na própria Alemanha, nos países nórdicos também tem havido um crescimento muito forte desses movimentos considerados de extrema-direita, não é? Que querem voltar, muitos deles, a regressar àquilo que éramos antigamente, não é? Cada um fechado no seu quintal, e não falando de coisas mais graves, mas é algo que Portugal ainda não sentiu, mas que poderá vir a sentir. Porque esta revolta que esses países foram sentir, que sentiram muito por causa da questão da migração, poderá chegar cá.
Mas eu também vejo esses casos também com algum receio, que me vejo também de extrema esquerda, não é? Sim, quer dizer, quando os extremismos tocam-se, não é? O caso Exatamente. O caso da Venezuela. Na Venezuela, ainda hoje estava a dar uma reportagem. Já não vejo, quer dizer. Não dá. Uma senhora, uma pensionista, ganhava 17 euros por mês e gastava 2,5 euros em comprar uma caixa de ovos. Quer dizer, estamos a falar assim de uma realidade. Embora, quer dizer, se é verdade que aquele gajo já devia ter posto os pés lá para fora, porque de facto tem prejudicado fortemente a Venezuela. É um país rico. Sim, e o problema é esse. Porque os países ricos, nós temos tantos exemplos dos países ricos. O Brasil é um país rico. Sim, riquíssimo. Riquíssimo. O problema é esse, é que são países ricos. Sim. Porque se fossem pobres ninguém lhe pegava. Ninguém queria. Ninguém queria, não é? Isso é um bocadinho também o próprio funcionamento do mundo, funciona um pouco com a riqueza que o próprio país é capaz de ter, natural, a riqueza natural. Sim. Não é? Os nórdicos são o que são porque foram obrigados ao longo do tempo a ter uma metodologia de trabalho e de sobrevivência diferente do que dos latinos e dos mais africanos, não é? Eu costumo dizer que é muito difícil trabalhar com o calor. Nós sabemos disso, não é? É muito difícil. Portanto, o brasileiro tem razão para não trabalhar assim muito seriamente, porque aquilo lá, com uma prainha, faz-te ficar todo quanto. Estou a brincar. Mas é uma realidade, não é? Quer dizer, agora o problema é que por isso é que eu também acho que a própria Venezuela, que tem tido lá um senhor que tem sido miserável na conduta da política na Venezuela. Mas há ali uma coisa que leva o gajo a ter um bocado de razão, se alguma razão o gajo pode ter. Sim. Que é o caso das grandes obstruções económicas que são feitas, os bloqueios económicos, como se fez a Cuba. Sim. E aquilo não se faz o bloqueio, quer dizer, quem sofre não é o Maduro, quem sofre é o povo. É sempre o povo. É sempre o povo. Eu acho que nesse aspecto, aliás, se nós nos lembrarmos de Cuba, o que foi Cuba, e o bloqueio económico em Cuba. Mas ao mesmo tempo, quem expulsa grandes empresas de lá é ele. Não, quer dizer, eu não estou a pôr em causa o Maduro, é uma força da natureza, é uma negação da natureza, é um sujeito inqualificável em termos de comportamento. Vê muitas vezes o pombo e. Essa eu não conheço. Essa eu não conheço, não. Mas eu não conheço, mas o Maduro é. Acho que é tipo de gente que não devia de existir. Pois. Mas existe e estão no poder. Acho que não existe e estão no poder. E quem sofre, mas aí tem toda a razão, não é? Quem sofre é o povo. E quanto mais. De maneira violenta como está a sofrer, não é? Muito violenta. E ainda para mais ele. Ainda há pouco, sensivelmente mês passado, esteve cá e em grandes... Sim, mas isso é um bocado show-off, porque ele esteve a comer num restaurante um gajo que... Supostamente a convite, não é? Da pessoa... Agora, poderia ser um bocadinho mais moderado, não é? Quer dizer, e ter cuidado naquilo que é filmado, não é? É destas coisas, porque às vezes um gajo é preso e é descontextualizado. Já há uma revolta no país, quer dizer, temos de ter cuidado. Pois é isso, quer dizer... A imagem também é importante. É super importante. Eu vou-lhe dar o exemplo. Na altura, quando foi aquela questão do Pedro Passos Coelho, de viagens até X horas e tudo, bilhete normal, o governante estava habituado a ir em executiva, aquilo no bolo geral não é nada, absolutamente nada, é uma pinguinha muito pequenina no orçamento de uma secretaria geral. Mas o facto é que dá uma imagem diferente, não é? Mas depois a imagem negativa foi ele deixar de passar a ir na executiva. De um momento para o outro. Ele não passou. Era a partir de X horas. O que estava definido saiu mesmo na normativa. Mas isso era o Pedro Mota Soares. Também tinha esse princípio. Era na motoreta. Era, mas depois esqueceu-se. Mas tinha 11 motoristas. Não, a Secretaria-Geral é que tinha, não era ele.
São duas coisas Eu diferentes. sei, eu sei. Isso Eu sei até que você sabe mais do que eu do que disse, porque trabalhou nessa área. É sim, e às vezes o que se passa cá para fora é diferente. Mas são as fake news. Exatamente, porque estamos a falar aquilo numa secretaria. Por isso é que não podemos fazer muito show-off em algumas coisas. Uma secretaria, porque os motoristas, apesar de haver os motoristas que estão associados às secretarias de Estado, estão todos sobre uma secretaria-geral. Não é? E essa secretaria-geral, que abrange várias secretarias de Estado, é que tinha os 11 motoristas, não era ele em específico. Mas depois disseram que era ele, não é? Certo, está bem, mas são as fake news, não é? Mas é que se ele nunca tivesse pegado nisso, se calhar nunca ninguém ia referir isso. Sim. Não é? Puxa jeito, não é? Puxa jeito. E foi de moto no primeiro dia, depois nunca mais foi. Perdeu a moto, não é? Mas eu tive a oportunidade de ver e de vivenciar, e de facto, o problema dele foi ter ido de moto e querer ter demonstrado algo que já deveria saber que não ia conseguir manter. Porque não sabia o que é a vida do exatamente, do ministro. Porque se eles não têm um motorista, mesmo, eles não conseguem trabalhar e eu garanto, porque vivenciei, numa viagem, eles vão sempre a trabalhar, sempre a despachar. Eu sei. E ele, por inocência ou não, quis mostrar acho algo... que foi por inocência. Eu também acho que foi por inocência. Quis mostrar algo que não era possível. Não, você disse bem, quer dizer, normalmente se aproveita aqueles espaços para ou fazer umas chamadas telefónicas que não se foi possível fazer ao longo do dia, ou da manhã, ou no dia anterior, ou ler um dossiê para o sítio onde se vai deslocar. Claro, e preparar-se, aquilo que no dia-a-dia... O chefe de gabinete lhe preparou para ele para ler. Quer que não, os secretários de Estado preparam-se para as intervenções que têm fora da Secretaria de Estado na viagem. Sim. É que leem, sabem ao que vão, como é lógico, ninguém claro. vai, mas é que leem, que se preparam com os dados em concreto, porque o dia-a-dia não permite que façam de outra forma. E isso eu posso... Isso é a dura realidade. É a dura realidade, que às vezes não é compreendida, mas é a dura realidade. Por acaso tive a oportunidade de trabalhar com um secretário de Estado que vivia aquilo muito a sério, que foi o caso do Leitão Amaro, em que eu lhe garanto que ele... Por volta das 8h30 ele já estava... Ele é muito rabiosqueiro. Quer dizer, ele está muito atento aos problemas. Eu gosto e tem uma capacidade de trabalho incrível. Incrível. Mas não posso. Mas também para ser secretário de Estado à idade com que ele chegou, tinha que ter algum valor, não é? Tem que ter valor. Porque não lhe é reconhecido, eu pelo menos não conhecia qualquer atividade política antes de ser deputado. Não. Não conhecia nenhuma. Ele é daqui do Norte. Ele é do Caramulo. É no centro, é centro. Tondela. É o Tondela que eu pus assim. Não, portanto, ele é muito... Eu gosto do trabalho... E ele é uma pessoa inteligentíssima. Mostrando em Harvard, assim, coisa. Não sabia isso. Não vê-se que ele é uma pessoa que domina muitos dossiês, nomeadamente a área económica. Por causa de uma das coisas que eu... Agora, porque se focou que queria dominar, e teve aulas, inclusive. Sim. Pronto. Ele é dedicado, nisso ele é dedicado. Quando está com uma área, quer dominar a área, não quer depender de terceiros. Ora bem, vamos agora regressar para finalizar, porque isto já deve estar a chegar ao fim, finalizar a nossa conversa. Vamos nos focar então em Gondomar e nas propostas do seu programa eleitoral para os militantes do PSD, porque eles estão à espera que você lhes diga que... Para já, quem quiser, e convido a todos, quem quiser ver o programa eleitoral na íntegra, ele já está disponível na nossa página do Facebook. O nosso slogan é Acreditamos em Gondomar. Basta fazer uma pesquisa e podem encontrar.
Em termos de propostas, a nossa grande proposta é mesmo essa, da questão dos... Não é a nossa grande proposta, mas uma das mais fundamentais é mesmo essa, a questão dos núcleos, de querer fazer a política com as pessoas, de conseguir trabalhar com as pessoas, e de fazer uma política não de cima já para agora baixo, conseguiu espalhar-se no território concelhio em termos de apoiantes, ou seja, apoiantes em Rio Tinto, em Baguinha, sim, eu tenho apoiantes das sete freguesias, uniões de freguesias. Mas conseguiu criar, não direi núcleos, não é? Porque isso é uma estrutura que tem que vir do partido, sim. Mas conseguiu encontrar ou reunir pessoas dentro dessas sim, consegui. Somos abrangentes em termos de todo Portanto, uma das propostas centrais é, de facto, revitalizar os núcleos de residência do PSD. Devolver o partido aos militantes. Para além disso, que outras propostas têm em termos de, por exemplo, porque a Conselhia também tem esse papel, não é? Tem esse papel, o papel de fazer uma oposição ao Executivo Camarário, que é de outra cor política, é do PS. Sim, isso é... Como é que é pegar nisso? Isso é o nosso foco final, não é? Porque as eleições vão servir para de facto nós depois combatermos o PS na Câmara de Gondomar e nas juntas de freguesia, à exceção de uma, de combater o PS, não é? Esse é o nosso foco, eles é que são verdadeiramente os nossos opositores. E aí nós queremos essencialmente trabalhar em conjunto com os eleitos locais, com os eleitos municipais, da Assembleia Municipal e do Executivo, com o Rafael e com os outros elementos, ajudá-los a combater o Executivo Camarário. E isso é possível de várias formas, um conjunto já de soluções. O Rafael está a fazer um conjunto de visitas que são essenciais, nomeadamente às escolas, às empresas, ao movimento associativo, que são fundamentais, mas não podemos esquecer também todo o resto da população que existe para além desse movimento, não é? João Pedro, o relógio está-nos a dizer que o nosso tempo acabou. Foi um prazer tê-lo cá. Mais vezes irão acontecer para falarmos um bocado, porque a conversa foi abrangente. Foi abrangente, não sim. Foi agora só... não conseguimos detalhar. Não, foi muito interessante, foi um prazer tê-lo cá e felicidades. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado.